nessa sequência desse quarto sinal que anuncia a vinda do anticristo, nós vamos falar sobre Israel. Interessante que em Mateus 24, e depois se repete em Lucas e Marcos, Jesus deixa muito claro que o anticristo se assentará e exigirá adoração. Daniel também fala sobre isso. Então Jesus fala, quando vides o abominável da desolação, sentado onde não se deve estar. Lá em Daniel fala que ele vai exigir adoração. Então, para nós entendermos esse passo do anticristo que está sendo desenhado, nós temos que pensar o seguinte: Israel, ela não aceita Jesus Cristo como o Messias vindo de Deus. Ela não nega que é como um profeta, que foi alguém que passou, alguém que mudou a geração e tudo mais. Mas o povo de Israel mesmo, assim, 99%, tanto das religiões quanto do próprio povo, espera o Messias vir pela primeira vez. Então eles estão com tudo pronto, todas as ordenanças, todos os sacerdotes, está tudo pronto para a construção do terceiro templo. E esse terceiro templo só não foi ainda construído devido a ações políticas que estão sendo desenhadas para que isso aconteça. Quando eu falei no passo anterior, no sinal anterior sobre a ecumenia, é exatamente essa religião única que vai permitir esse templo ser construído, que é a paz entre palestinos e israelitas, que é a paz entre o Islã e o cristianismo. Mas não é aquela parte de aceitar, não, o seu então vai ser a certa, não. Ninguém tem que preocupar com nada disso. Deus é um só. Alá e Deus é a mesma coisa. Então, nesse quarto passo, Israel, quando Jesus disse observar Israel, olhar para Israel, não é que Israel tem um plano separado. Israel, quem vai ficar para a grande tribulação são 144 mil. Uai, mas a Bíblia fala 144 mil daqueles que não se contaminaram com mulher. Não é isso. 144 mil são homens que foram separados ao longo da história de Israel. Não é uma data. Apocalipse não pode ser visto assim 100% literal. Mas em relação a Israel, Israel não está esperando Jesus. Israel espera e aguarda esse primeiro Messias vir. Esse primeiro Messias que vai vir vai ser o anticristo. Ele vai fazer um acordo de paz durante 3 anos e meio. Ele vai ter paz com o mundo inteiro, vai ter paz em Israel, vai ter paz no mundo todo. Vai salvar a economia, vai salvar um monte de coisa, vai salvar tirar a fome, é um monte de coisa que ele vai fazer trazendo paz mundial. Inclusive, Jesus diz, cuidado para que você não seja enganado. Porque, se possível, se eu não abreviasse, se Deus não abreviasse os tempos, até os salvos seriam enganados. Não sobraria ninguém. Então, se tem salvo, quer dizer que está convivendo com o anticristo. Ok? Mais para frente nós vamos fazer um vídeo, que é um dos sinais, que é exatamente a grande tribulação. Mas, nesses 3 anos e meio de paz, vai ser paz pro mundo. Pro cristão, que já sabe que ele é o filho da iniquidade, que ele é o homem da perdição, que ele é, apesar de amado pelo mundo, o mundo sempre vai odiar as coisas de Deus, ele é alguém que vai pregar a paz entre as religiões, não tem discriminação, você não pode discriminar ninguém, realmente você não pode discriminar ninguém, mas o que é pecado, a Bíblia fala que é pecado e eu não posso aceitar como não seja. Cada um faz o que quiser, mas assuma as consequências. Então ele, nesses 3 anos e meio de paz, pro cristão verdadeiro, já começa a tribulação. Não quer dizer também que são 3 anos corridos, pode ser um período, pode ser um tempo, né? Porque você pode colocar isso como literal, também pode colocar como um tempo, porque para Deus, Deus trabalha com o tempo de forma diferente. Depois desse período de paz, a Bíblia fala que ele vai se levantar, sentar no lugar de adoração. Não quer dizer que é adoração a Deus não, viu? Adoração porque com o terceiro templo, Israel vai voltar a sacrificar, porque para eles o sacrifício de Cristo não valeu de nada.
Então ele senta no lugar de adoração e exige ser adorado pelas nações. Quando acontece isso, acontece um racha. Aí já não é a tribulação só para o povo cristão. Aí já é para todos que se oporem ao anticristo. Mas é tão interessante isso porque em Apocalipse nós vamos chegar nesse passo também, que é o sinal. Nós já fizemos o sinal sobre a tecnologia, né? Que é o espírito, que pode ser a preparação para a marca da besta, ou física ou psicológica, mas lá deixa muito claro que aqueles que aceitaram a marca da besta sofrerão tanto com o anticristo, quanto com úlceras, com flagelos, com um monte de coisa. E ainda deixa claro, olha, e foi dado aos anjos não tocarem naqueles que têm o selo de Deus e não têm a marca da besta. Então tem duas pessoas, tem dois povos, tem uma separação entre santos e profanos. Ah, irmão Vitor, mas esse daí são aqueles que estavam desviados quando a igreja foi levada num rapto secreto. Ok, então Cristo tem duas igrejas. Primeiro uma igreja santa que ele leva e depois ele volta e pega uma que não é santa. Então ele tem uma noiva e ele tem uma que é uma namorada, uma amante? Óbvio que não. Só existe uma igreja. E o Espírito Santo é o agente que transforma, é o agente que convence do pecado e do juízo. Uma vez o Espírito Santo não estando na terra, não existe salvação através de sacrifício próprio. Isso é heresia. Porque se eu falar que o sacrifício meu, dando a vida, pode me salvar, eu anulo o sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo, ele é válido eternamente. Mesmo quando nós estivermos na glória, ele continua válido. Porque nós estamos na glória só porque Jesus morreu na cruz. Não pelo meu sacrifício, não pelas minhas obras, mas pela graça mediante a Cristo. Então, olhe para Israel, mas não olhe com um olhar romântico, não olhe que Israel vai ser punido, então Israel vai ficar para tribulação. Não existe separação mais. Israel somos nós. Israel é uma só para Deus. Deus, na primeira aliança, tentou fazer uma aliança com o povo, com o homem, aqui fisicamente. Não deu certo. Jesus veio pregar o reino de Deus aos homens, não o reino aqui na terra. Não existe um povo separado de Deus. Existem povos, línguas e nações que confessam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Essa é a nossa redenção, ele vindo nas nuvens para destruir o inimigo. Eu agradeço essa oportunidade.